Tem mais testemunhos para a gente ler, o pessoal está ligando, está mandando mensagem, obrigado pela sua participação. E por falar nisso, nós colocamos a nossa enquete no ar do quiz do Conhecimento Geral da Bíblia. Eu sei que o YouTube e o Facebook caiu aí, mas já voltou, já estamos ao vivo novamente no YouTube e no Facebook e você pode continuar votando, tá bom? Vamos colocar a enquete no ar agora. A pergunta é: a morte montada em um cavalo amarelo surgiu na abertura de qual selo em Apocalipse? 40% estão votando aí, dizendo que foi na abertura do 4º selo. 32% estão dizendo que foi na abertura do 5º selo. 23% estão dizendo que foi na abertura do 1º selo. E 5% estão dizendo que foi na abertura do 6º selo. E você de casa, qual dessas respostas, dessas opções, você acha que é a correta? Então, vota lá, corre para votar, porque falta aí 15 minutinhos para a gente dar a resposta final. 22 horas em ponto, a gente vai trazer a resposta desse quiz do conhecimento. Então, quero agora todo mundo correndo para o Facebook e YouTube para poder votar. Nas opções, vai lá, coloca primeiro, se você acha que é o primeiro, coloca primeiro, escreva primeiro, né? Se por extenso. Se você acha que é o 4º, escreva por extenso 4º. Se você acha que é o 5º, o 5º. Se você acha que é o 6º, escreva também por extenso o 6º. Enquanto você vai votando, nós vamos cantando agora com o missionário R.R. Soares, 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles vinham falando a respeito de Jesus. Aí, num determinado tempo, ali um viajante apareceu e eles não perceberam que era Jesus, o Filho de Deus. Mas no final, quando Jesus partiu o pão, que simboliza a palavra, quando ele comeu dessa palavra, eles perceberam que era Jesus que tinha ressuscitado. Roda pra gente, maestro. Discípulos do caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante ele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou. Partiu e deu, eles então o reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Para ele, uma linda salva de palmas. Canção bonita, né? Glórias a Deus. Deixa eu falar com a Brenda e com a Júlia agora. Brenda, conta para mim mais testemunhos aí. Quais você tem? Conto assim, pastora, eu tenho 42 aqui de hoje, tenho 33 do Montão e tenho mais 5 da Covid. Lê para mim 5 da Covid e mais 5 de hoje. A Maria Vilara, de Registro São Paulo, há 8 dias sofria com sintomas da Covid. A Cíntia Félix, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, há 2 meses estava com a Covid. Ana Rita Oliveira, de Jataí, Goiás, há 2 semanas, 6 pessoas da família fizeram o teste da Covid e deu positivo. A Isabel Carmen dos Santos, de Tabapuã, em São Paulo, conta que há 15 dias que a filha estava com a Covid. E a Maria Silva, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, conta que havia um dia que estava com as vistas ardendo e agora está curada. Acabou entrando aqui, pastora, mas atualizando da Covid, são 9 pessoas. Ah, glórias a Deus. Deus seja louvado, né? Você já leu os 10 testemunhos pra gente? Agora eu vou pro de hoje, que o primeiro deles é da Maria Antônio, de Osasco, São Paulo. O filho foi abençoado com uma vaga de emprego. A Karina Mendes, de Santo André, São Paulo, também conta que há 2 dias estava com dor no peito. A Maura do Nascimento, de Osasco, São Paulo, estava angustiada e fazia 2 meses que estava com um caroço no braço. Iracema dos Santos, do Rio de Janeiro, capital, estava sentindo uma dor muito forte na virilha. E a Ana Maria Terazani, ela de Vila Velha, no Espírito Santo, e conta que há 1 ano e meio estava com mal-estar, gases e enjoo devido à gastrite e agora está curada. Glórias a Deus. Estamos agora com 110 pessoas que contaram que foram curadas através da fé e da oração da Covid-19 e 104 gerais testemunhos lidos. E você, Júlia, tem quantos aí? Tenho aqui, pastora, de hoje, geral 38, mais 6 da Covid e 37 do Montão. Então, lê para mim esses da Covid e lê mais uns 5 aí de hoje. Começo então com a Graça Luz de Belém no Pará, conta que a sua irmã Socorro estava há 21 dias no hospital com a Covid. A Gilce Duarte, o filho dela, foi internado com o vírus. Neuci Rodrigues da Silveira, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ela orou pelo neto e pelo vizinho e ambos estão curados da Covid. A Séries Ferraz de Olinda, em Pernambuco, orou por 2 primos e por 2 sobrinhos que estavam com a Covid. A Maria Antônia Silva, ela testou positivo para a Covid, e a Simone Lemos, de Santarém, no Pará, orou pela mãe e pela tia que estavam ambas com sintomas da Covid, um total de 11 pessoas curadas. O primeiro dos gerais é da Surene Arruda, de Cuiabá, do Mato Grosso, que sofria 5 anos com refluxo. A Ana Proença, que tinha uma dor embaixo do braço. Andréia Oliveira Carvalho, de Gravataí, Rio Grande do Sul, tinha dores nas pernas, má circulação, isso sequelas da Covid. A Raia Araújo, da Bahia, estava sentindo um bolo na garganta. E o quinto dos gerais é do Hugo Daniel, de Alagoas, que sentia dores no corpo inteiro, mas depois da oração ele está curado. Oh, glória a Deus! Daqui a pouquinho a gente volta a ler mais testemunhas. Júlia, vamos voltar aqui para a palavra. Estamos em João capítulo 6, né? Paramos aqui no finzinho do versículo 15, onde a Bíblia fala que os que estavam ali, que não estavam obedecendo, mas que estavam só vendo ali, que acharam que Jesus era somente um profeta, que queria fazer rei, mas Jesus se levantou, se retirou ali do meio deles e foi para o monte orar. Aí, no entardecer, os discípulos entram para o barco, isso você consegue acompanhar no versículo 16 em seguinte, 16 até o versículo 20, eles entraram no barco, Jesus estava lá orando, depois, no decorrer, Jesus, ele anda por sobre o mar, até quando os discípulos ficam com medo, achando que é um fantasma, e Jesus vira para ele e fala assim, não temais, sou eu, e Jesus então entra no barco e eles passam para a outra margem. Versículo de número 22, agora que eu quero dar continuação aqui, onde fala que Jesus é o pão da vida para aqueles que creem, para aqueles que toma como verdade a palavra dele. Então diz assim, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, lembra que Jesus tinha ido para o monte? Mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão
havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, aparentemente, quando a gente vê ali aquela multidão que foram alimentadas, né? Quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Quando a gente vê que eles foram em busca de Jesus, parece a princípio que eles queriam ouvir mais da palavra de Deus, que eles estavam ali felizes de receber os ensinamentos da vida eterna. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Eles foram atrás de Jesus por conta do milagre dos pães e dos peixes. Isso que nós falamos na primeira parte do programa, né? Para as pessoas assim, não use Jesus, tenha Ele como Senhor na sua vida. Falamos acerca disso, porque tem pessoas que só quer as bênçãos, né? Só quer aquilo que Jesus pode dar para ela, mas não quer Jesus como Senhor da vida dela. E como servo, a gente tem que fazer tudo o que manda o nosso Senhor, é bater continência para o Senhor Jesus, para a palavra, para a direção que Ele nos dá. E nós temos que ser servos. Então, quando nós queremos Jesus na nossa vida, não somente as bênçãos dEle, queremos Ele como Senhor e Salvador, então aí os milagres virão e nos alcançarão. As bênçãos nos alcançam, né? Nós não precisamos seguir os sinais, mas os sinais seguem aqueles que creem, é o que diz as Escrituras. E aí diz assim, então, ó, versículo de número 25, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui, né? E eles interrogaram a Jesus, queriam saber quando foi que Jesus tinha chegado do outro lado do mar, porque eles estavam o procurando. Versículo de número 26. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo. Quando Jesus, ele replicava aqui 2 vezes, né? Na verdade, com redundância. Na verdade, ele quer dizer assim, ó, em outras palavras, é seguro o que eu estou dizendo, porque Jesus conhecia e conhece o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Até o nosso pensar, o nosso falar, ele conhece. Então ele diz, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Olha que coisa triste. Jesus, conhecendo o coração, falou assim, não, vocês estão aqui, né, querendo demonstrar com os lábios. Lembra que Jesus falou assim que muitos louvam a Ele com os lábios, mas o coração está muito longe da presença dEle, né? Quer dizer, o coração não é praticante da palavra, não é obediente, não crê na palavra como deveria, né? Então Jesus conhece a intenção do nosso coração. E aí eles tentaram ludibriar, né? Falaram, mestre, desde quando o Senhor está aqui? Em outras palavras, né? Se soubéssemos que o Senhor estava aqui antes, teríamos vindo antes ainda para estar com o Senhor. Aí Jesus olhou para ele, conhecendo o coração, para eles, né? E disse assim, na verdade vos digo, ou seja, eu conheço o coração de vocês, eu sei quais são os pensamentos. Vocês não estão me buscando porque vistes os sinais e creram que eu sou o Messias, o Filho de Deus. Não, vocês na realidade estão me buscando por conta da multiplicação dos pães e dos peixes. Em outras palavras, porque vocês têm fome, porque vocês querem suprir só a necessidade de vocês física, mas não suprir a necessidade espiritual, ser participante dessas bênçãos, né? Jesus, depois então, que Jesus deu essa repreensão para aquela multidão, a gente percebe que Jesus repreende e ensina, é porque Ele quer ver as pessoas ser bem ensinadas, Ele quer ver as pessoas despertando do sono da morte, né? Saindo para uma nova vida com Ele. Então, a gente vê que Ele frisa que Ele repreendeu, mas Ele começou a ensinar aquela multidão. A gente já vai ver esse ensinamento aqui que Jesus deu aqui para essa grande multidão depois dessa repreensão. Daqui a pouquinho, porque agora eu vou ver a enquete, né? Que está no momento, agora falta 30 segundos para a gente responder a enquete. Olha a nossa enquete que está no ar aí, olha. A pergunta de hoje é, a morte montada em um cavalo amarelo surgiu na abertura de qual selo em Apocalipse? 42% das pessoas que votaram estão dizendo que foi no 4º selo, na abertura do 4º selo. 31% das pessoas estão dizendo que foi na abertura do 5º selo. 22% estão dizendo que foi na abertura do 1º selo e 5% estão dizendo que foi na abertura do 6º selo. Vem comigo aqui, eu vou ficar aqui na frente do YouTube e do Facebook, onde as pessoas elas conseguem votar. Você percebe aqui, ó, que as pessoas conseguem votar nos comentários do YouTube e no Facebook. Então vamos ver qual é a resposta certa? Vamos lá? Em Apocalipse, capítulo 6,
Versículos 7 e 8. Já posso dizer de antemão que não foi no sexto selo, tá? Então, quem votou no sexto selo já errou. Quem votou, deixa eu ver aqui, coloca para mim de novo a enquete aí, coloca a enquete de novo, ó. Quem votou no quinto selo, que foi 31% das pessoas, já posso dizer que erraram também. Não foi no quinto e não foi no sexto. Então, qual foi, pastora? Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 e 8, diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, havendo aberto o quarto selo. Parabéns! Põe as palminhas aí, pessoal de casa. Parabéns para quem votou o quarto selo. Nós tivemos aí, coloca para mim de novo a enquete para eu ver a porcentagem. 42% das pessoas votaram correto no quarto selo. Quem votou correto aí? Vai, levanta a mão aí. Quem votou? Olha lá, eu acertei. Agora começa o eu acertei. A Fran Fernandes disse que acertou. Deixa eu ver quem mais aqui. A Dinaura, a Lourdes, o João, a Ruth, a Kézia acertou. Muitas pessoas acertaram aqui, ó. Tá vendo? Tá subindo aqui bem rápido, ó. Coloca pra mim aí, ó. A Fran Fernandes, tá vendo, ó? O pessoal colocando acertei, glória a Deus. A Kézia, a Maiara Vitória, a Dina Prado também acertou. Isso no Facebook e no YouTube. Olha, muitas pessoas acertaram. Tá vendo aqui, ó? Dá um close aqui pra gente, ó. Muitas pessoas acertaram. A Ana Lúcia, a Didiane, o Eliude, Joselito, Magno, quem mais aqui? O Leonardo disse, eu errei, mas não tem problema, Leonardo, você participou. A Ana Maria acertou, muitas pessoas acertaram. Errei feio, colocaram ali. Glória a Deus, né? Não tem problema não. Quem errou feio, não tem problema. Agora você não vai mais esquecer que foi o quarto selo que foi aberto, onde o cavalo amarelo sai ali, que o conteúdo do cavalo amarelo simboliza a morte, né? Coisa séria, tá bom? A morte montada em um cavalo amarelo surgiu na abertura do quarto selo. Pronto, você não esquece mais. Que Deus abençoe a participação de todos. Na semana que vem a gente volta com mais uma enquete aí do quiz do conhecimento geral. Bom, vamos continuar aqui em João. Estamos em João capítulo 6, paramos no versículo de número 25, né? Aonde aqui eles perguntaram para Jesus, a multidão perguntou para Jesus, falou assim, Rabi, desde quando você está aqui, chegaste aqui? Então Jesus respondeu no 26 e disse-lhe, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então Jesus repreendeu aquela multidão por conhecer a intenção do coração deles, que estava na comida, né? E não propriamente dito nos sinais. E a Bíblia já diz, aquele que não trabalha não coma. Olha que coisa séria, né? Então eles não estavam comendo, por quê? Porque alguma coisa ali estava errado, né? Eles tinham que buscar a Deus, tinham que entregar a vida deles a Deus, e Deus então iria passar a suprir todas as necessidades deles. E aí Jesus no versículo 27, ele ensina a multidão, que a gente percebe que Jesus, ele corrige aquele a quem ama, né? A palavra de Deus fala isso, que Deus repreende todo aquele que ama. Então Jesus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então Jesus repreendeu, viu a intenção do coração deles, que não era a intenção de conhecer realmente a Cristo, ou de receber a palavra, de receber a Jesus como Messias, como Salvador do mundo, mas era apenas comer o pão ali, se alimentar momentaneamente. Mas Jesus queria dar o pão da vida para eles, algo muito maior. Então Jesus ensina eles dizendo assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, né? O trabalhar aqui é no sentido de maior empenho, de ter maior empenho, né? Nós temos que ter empenho sim para trabalhar, porque é dali que vai o nosso sustento, mas o maior empenho que nós temos que ter é trabalhar pela comida que não perece, ou seja, é buscar a presença de Deus, o pão da vida. Esse pão da vida não perece, porque ele é o próprio Senhor Jesus revelado a nós. Então ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus,
o ordenou. O Pai, Deus, o selou. Então a gente percebe aqui que a única coisa que a gente leva desta vida, a gente não vai levar carro para a glória, para a eternidade. A gente não vai levar casa, por mais bonita que a casa seja, ela vai ficar nesse mundo. Você não vai levar suas riquezas, né? O valor que você tem nos bancos da vida, você não vai levar nada disso. A única coisa que nós levamos para a eternidade é o conhecimento das Escrituras, que a gente adquire aqui enquanto na terra, né? Então ele diz mais aqui assim, ó, no versículo de número 18, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Então aí, mediante o que Jesus falou para eles fizeram essa pergunta. E Jesus respondeu de uma forma simples e branda. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, olha a obra que Deus quer que a gente tenha de coração, que a gente venha crer nele. Ó, que creiais, olha aqui a resposta, ó, que creiais naquele que ele, tá falando do Pai, que o Pai enviou. Quem foi que o Pai enviou? Jesus. Então, isso é necessário para executar a obra de Deus. Crer, tomar como verdade as palavras que Jesus tem ensinado. Jesus estava dizendo para eles que vocês tomem como verdade a palavra que eu tenho dado para vocês. É essa obra que Deus quer que vocês executem, que vocês até agora não estão executando. Né? Porque se estivesse executando, Jesus teria dado outra resposta. Se Jesus falou que vocês venham crer naquele que ele enviou, é porque era necessário eles tomar como verdade e eles não estavam tomando as palavras de Cristo. É colocar as palavras no coração. Então, primeiro lugar, né? Eu quero fazer a obra de Deus como um pastor, como uma pastora, como um obreiro. Antes de tudo isso, eu tenho que verdadeiramente executar a vontade do Pai, que é crer em Jesus. Aí ele diz mais assim, que o resto ele vem por si, né? Aí diz aqui, ó, disseram-lhe, pois, né? Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Não é possível. Não é possível. Pastor Israel, não é possível. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, fala mulheres e crianças. E ainda vem perguntar para Jesus, olha como que eles não estavam crendo em Jesus. E eles vêm para perguntar para Jesus, o que fazes tu para a gente crer que foi o Pai que te enviou? A incredulidade, pastora, ela cega o entendimento das pessoas para que ela não compreenda o mover do Evangelho, o agir do Evangelho, a obra de Jesus. A incredulidade cega as pessoas, deixa elas presas em dogmas, em religiões, em coisas mundanas, e a pessoa, então, cheia de um orgulho, né, ela não dá o braço a torcer. Né, ela não dá, ainda que no fundo ela saiba que o que os olhos dela estão vendo, os testemunhos que ela estão ouvindo, não podem ser inventados, porque é algo grandioso, é algo maravilhoso, é algo incontestável. A incredulidade faz a pessoa ali preservar um orgulho no coração dela e afrontar as coisas de Deus. E olha que coisa séria, pastor Israel, olha, perguntaram para Jesus, né, que fazes tu, tal, que operas tu? Aí eles continuaram, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eles compararam aqui aquilo que havia acontecido quando Moisés tirou ali o povo da terra do Egito, né? Estavam caminhando para a terra prometida e eles comeram do maná dos céus que Deus enviou, pediram a Deus, Deus enviou o maná do céu. Aí Jesus respondeu assim para eles assim, ó, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Estavam comparando Jesus ali, como a gente falou no começo da pregação aqui, estavam comparando ele a um profeta, como Moisés foi, né? Rogou a Deus ali alimento para o povo e Deus mandou o pão do céu para alimentar eles, mas era para alimentar eles ali fisicamente, para que eles não morressem, não perecessem, né? E aí ele falou assim, ó, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele está dizendo, aquele pão era só para alimento físico, agora o meu Pai está lhe dando o pão do céu, que é próprio Jesus. Jesus é a palavra. Esse é o verdadeiro pão do céu que não perece, ó. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, Jesus estava explicando, peraí, o pão de Deus é diferente do natural, né? É aquele que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus. E quem ia dar a vida pelo mundo e que deu a vida pelo mundo? Jesus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Fizeram aqui um pouco igual aquela mulher samaritana, né, pastor, no poço de Jacó, quando Jesus falou para ela, mulher, se tu soubesses quem te pede água para beber, tu me pedirias e daria a você água para saciar a sua sede, né? Daria a água que sacia a sede. Ela falou, Senhor, dá-me sempre dessa água para que eu não tenha que vir aqui no poço retirar. Porque aquele pão que o Moisés supostamente deu, na verdade já veio de Deus, né? Aquilo ali era uma experiência que aquele povo teve com Deus, de que eles não precisavam se preocupar com coisa alguma, que Deus estava ali para ser o sustento deles. E agora o povo estava recebendo a revelação da vida de Deus através de Jesus. O pão vivo estava sendo dado para eles. Ou seja, eles não estavam percebendo a maravilha que estava diante dos seus olhos. Algo espiritual sendo apresentado para eles, né? E eles estavam querendo só o material. Cuidado, não queira só o material. O material é consequência do espiritual. Lembra que falamos? Os sinais seguem aqueles que creem, né? Desejo que te vá bem todas as coisas, bem como bem vai a tua alma. Então, o material é consequência de uma vida espiritual com Deus. E aí ele estava dizendo aqui, ó, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Jesus se revelou para eles, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus estava falando aqui do alimento espiritual, não era nada físico que ele estava falando. Ele se revelou a eles. Agora, eles tinham que crer no Filho, tomar como verdade aquilo que Jesus estava dizendo, que ele era o pão da vida e que aquele que dele comesse, que é a palavra, nunca mais teria fome e nunca mais teria sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Ou seja, vocês estão me vendo, mas não estão crendo, né? Tomando com verdade a palavra. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa linda. Olha qual é a vontade do Pai que está no céu. Versículo 40 eu vou ler de novo para você. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, estamos vendo o Filho, eu e você estamos vendo o Filho aqui. Pastor, mas não estou vendo Jesus fisicamente. Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a palavra. Quando você vê a palavra, você está vendo Jesus. E ele diz mais então assim, ó, porque todo aquele que vê o Filho e crê nele, e crê nessas palavras, toma como verdade essas palavras, tenha a vida eterna. Então, o nosso nome foi escrito no livro da vida nesse momento. E ele diz assim, ó, e eu ressuscitarei no último dia. Aí, versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Lembra que falamos da murmuração? Que torna a pessoa amarga? Olha, Jesus conheceu o coração dele. Ele falou, não murmureis entre vós. Eles estavam incrédulos diante do pão da vida. Como é que eles poderiam saciar a fome e a sede se eles não estavam crendo naquele que o Pai enviou? Exatamente para saciar a sede. Tinha muito mais coisa para falar. Pena que o nosso tempo, 3h30, passou rápido e a gente não deu para dar todo o estudo. Mas eu quero ler alguns versículos ainda para você, pulando para o versículo 47. Ele diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Coisa linda. Eu sou o pão da vida. E ele diz mais, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque era algo físico, né? Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Quando nós temos o Filho, nós temos o Pai. Quando nós temos o Pai, nós temos a vida eterna. Nós não morremos. Passamos simplesmente uma passagem, né? Quando a pessoa morre aqui, é como se ela tivesse ganhado uma passagem para a Nova Jerusalém. E ela vai para a eternidade com Deus. Temos a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, que é esse pão da vida. Oh, glória a Deus, que bonito. Brenda, conta para mim quantos testemunhos ficaram por ler aí do quê?
Eu agora tenho 44 de hoje e tenho 33 geral. E ficaram por ler, não vai dar tempo. Júlia, e você, filha, quantos tem aí por ler ainda? Tem aqui, pastora, do montão 37 e do geral de hoje também 37. Oh, glória a Deus, 37, 37. Então amanhã dá continuidade nesses testemunhos para a glória de Deus. E agora eu vou fazer a oração do copo com água. Estamos chegando aos finais do nosso programa aqui. O pastor Israel vai iniciar essa oração e eu vou finalizar para a glória do nosso Deus. Então, já está com um copo d'água aí na sua mão? Prepare então, oremos. Pai querido e Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora para invocar o Teu poder, meu Pai, para participar desse pão vivo que é o Senhor em nossa vida, que através da Tua palavra que foi ministrada nesse programa, foi repartido para cada coração, para cada vida. O Senhor diz que quem comer desse pão vivo, que é a Tua palavra, que é o Senhor, a revelação do Senhor Jesus para cada um de nós, não terá mais fome. Então que essa pessoa seja saciada agora na fome que ela tem, meu Pai, tem tido diante das situações, diante das necessidades que ela tem vivido nesse mundo, diante dos problemas que ela tem passado. Que ela receba agora, meu Pai, a Tua cura, o Teu poder, entra com o Teu poder dentro de cada uma delas e arranca a enfermidade, arranca a doença, arranca a depressão, arranca a angústia, os maus pensamentos, os pensamentos de morte, os pensamentos de desânimo, Senhor, que faz essa pessoa desistir da vida, desanimar até o ponto, meu Pai, de já não querer, já não desejar semear a boa semente, meu Deus, do amor, da paz, da alegria. Meu Pai, em nome de Jesus, entra com o Teu poder agora e opera na vida desse povo o Teu milagre. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, porque temos a certeza, meu Pai, que o Senhor está com ela agora. O Senhor está do lado desta pessoa. O Senhor tem visto a fé que ela tem demonstrado na Tua palavra, meu Pai. E tem pessoas orando conosco porque estão precisando urgentemente de uma resposta do Senhor. Então invade agora com o Teu poder esses lares e toca nessas vidas agora, meu Deus, em o nome de Jesus, para que quando finalizar essa programação, então tenha fim também o sofrimento dessa pessoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Sim, ó Pai querido, e essa pessoa que pede ao Senhor, essa pessoa que abre o coração e ela diz, Pai, eu quero desse pão da vida. Essa pessoa que está aceitando a Jesus agora como Senhor e Salvador da vida dela, e ela diz, eu te reconheço, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Ah, Espírito Santo, habita nesse coração. Faça dessa pessoa uma nova criatura no Senhor. Ah, meu Deus, que ela possa desfrutar do melhor dessa terra que o Senhor tem preparado para ela. Essa outra que está voltando para o Senhor neste momento. Que alegria, que festa que está sendo feita no reino dos céus. Pai, nós consagramos essa água que seguramos em nossas mãos. Coloca a Tua virtude, a Tua unção, que cura, liberta, que traz refrigério, que traz paz, que excede todo entendimento para a alma dessa pessoa. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, beba com fé do copo com água. Aleluias! Agora você está mais do que abençoado em Cristo Jesus. Coloque essa palavra de hoje no teu coração, viva com ela. Volte amanhã com o pastor Rogério Postigo, no domingo com a pastora Thaís e o pastor Hilton, na segunda-feira com o missionário R.R. Soares, na terça com o pastor Jaime de Amorim Campos e a gente volta na sexta-feira com vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência, que Deus abençoe cada pedido de oração que chegou até nós, pelas mídias sociais do missionário, pelas minhas mídias sociais, pelo call center, pela rádio. É a minha oração, que a bênção de Deus multiplique na vida de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.